Então, queria começar parabenizando o trabalho de vocês e a iniciativa de se expandir para o Brasil, de terem vindo, agradecer de terem vindo aqui até Miami para que pudessem estar conosco e com o Coronel Gerson Gomes. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar, Marco, é, sem dúvida nenhuma, uma completa desconexão da realidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando nós vemos gestos desta forma, como a medalha ao Alexandre de Moraes dada pelo Lula, ou até mesmo uma operação no dia 8 de janeiro, há um certo escárnio, um certo desprezo em relação a uma parcela significativa da população. Porque eu posso dizer sem medo, e é difícil você aferir qual é o percentual dessas pessoas, mas eu posso dizer sem medo que um grande número de brasileiros já sabe que o que aconteceu no 8 de janeiro não é o que aconteceu, não é o que os veículos de mídia tradicionais e a versão oficial do governo, ou muito menos a versão do relatório da doutora Elisiane Gama, ou muito menos a versão da Procuradoria-Geral da República e do Alexandre de Moraes. Tem uma imensa parcela dos brasileiros que percebem que houve fatos omitidos. O Gerson, inclusive, é bastante detalhista, né, em questionamentos que foram feitos que até hoje não tiveram resposta. Então, essa parcela da população tem cobrado do Supremo Tribunal Federal respostas. E essas cobranças têm acontecido nas ruas. Nós tivemos 2 protestos significativos no Brasil, recentes, nos últimos meses, talvez não tão grandes quanto nós tivemos outrora, porque boa parte da população está amedrontada. Um dos objetivos dessa ação truculenta e à margem do processo legal contra as pessoas no 8 de janeiro foi justamente esse, que gerar o que se chama de um chilling effect, um efeito de medo, onde as pessoas não se manifestem, tenham medo de ir para as ruas. Eles foram muito bem sucedidos nisso, numa parcela da população. Mas a primeira coisa que dá para chamar a atenção é: eles claramente não estão nem aí. Quando o doutor Sebastião aponta o dedo na cara do Alexandre e fala vocês são as figuras mais odiadas do Brasil, eles não têm essa sensação. Eles não têm essa percepção. E a razão para eles não terem essa percepção é que, ao mesmo tempo que o povo os rejeita, o establishment os congratula, os premia. Então, nós vemos o Globo, a Isto É, etc., elegendo o Alexandre o Homem do Ano, o Salvador da Democracia. Ele é incensado nos meios onde o establishment domina. Ele é tido como um grande cara. Então, ele vive este mundo e esta bolha e não percebe o outro mundo, o mundo com o qual eles não conseguem pisar no aeroporto de Miami, porque onde existe liberdade, ou de Roma, porque onde existe liberdade de expressão, eles são, onde eles não têm os jagunços e os capangas deles para prenderem a população, eles acabam tendo que ouvir a verdade. Então, o Alexandre, eu não me lembro se foi o Alexandre, Gerson, você pode me dizer, um deles mandou prender um cara que falou mal deles no bar. Acho que foi o Alexandre. Na verdade, foi um segurança dele que presenciou falar no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Exato. Então, ou o Clube Atlético Paulistano, num dos dois. No episódio de Roma, que nós não temos ainda todos os elementos, porque misteriosamente ninguém tem acesso aos vídeos do ocorrido, a família e a pessoa que supostamente o interpelou tiveram 6 carros da Polícia Federal num domingo na casa deles, 6 horas da manhã. Então, a solução deles é nós vamos aumentar o tom, nós não estamos nem aí, nós não tem meia-culpa, não tem avaliação, não tem... O Estadão publicou recentemente, acho que na semana passada, um editorial dizendo, olha, nosso colega Fernão Lara Mesquita fez o melhor comentário sobre isso. O Estadão publicou um editorial que basicamente dizia o seguinte, olha, tá bom, já salvamos a democracia, vamos parar por aqui. E o Fernão Lara Mesquita diz assim, olha, é oportuno que os editorialistas do Estadão comecem a beber depois de escreverem os seus editoriais, né? Beber para a virada do ano, foi na virada do ano, depois de escreverem os seus editoriais, porque isso é um papo de bêbado. Nenhum ditador volta atrás, nenhum ditador voluntariamente abre mão do seu poder. Se fizer isso, não é ditador, né? César tomou os poderes
Em Roma, isso é uma história controversa, mas a versão que se tem é que César tomou os poderes em Roma e dissolveu a República e nunca mais a República voltou. Então, hoje há um desprezo completo pela população. Lembrando, e essas são as pesquisas, os dados da Quest, se eu não me engano. Mais de 1/3 dos brasileiros não confiam no sistema eleitoral brasileiro. Outro dado, pesquisa de popularidade. Só menos de 2, são 19%, menos de 2 em cada 10 brasileiros avaliam bem o Supremo Tribunal Federal. E no 8 de janeiro, que seria o momento deles fazerem uma avaliação, uma meia-culpa, o que eles fazem? Eles escalam mais. 46 mandados de busca e apreensão emitidos hoje. Festinha do Lula com Alexandre de Moraes. Com a presença, inclusive, infelizmente, de alguns governadores. Até parece que o Zema foi. O Zema uma foi, coisa inexplicável. Uma coisa absolutamente inexplicável para um cara que quer se credenciar como o grande nome da direita no Brasil. E parabéns ao Tarcísio e ao Cláudio Castro por não terem ido. Mas, enfim, essa é a primeira coisa. Um descasamento completo da realidade, acompanhado por um escárnio e uma aposta dobrada. Bom, mas uma coisa que é interessantíssima aí é que, justamente, essa separação da realidade talvez fique com um epítome sintetizada no discurso do Lula de hoje, que falou sobre a vitória da democracia sobre o autoritarismo. E acho que esse é talvez o cerne do debate sobre as narrativas que pairam sobre o 8 de janeiro. Então, partindo para isso, queria ouvir de ti agora, Coronel. Como fica com essa questão do descolamento entre as narrativas que existem sobre o 8 de janeiro? Uma é a narrativa que é perpetuada pelo establishment, tanto político quanto em termos de imprensa, e outra é uma narrativa que, bom, acho que vocês são a prova viva de que não encontra eco, não encontra meios de expressão, mas que, como se viu naquela super live de 8 horas que teve, somando todos os canais, mais views simultâneas do que qualquer live do Lula no ano. Então, ora, existe algum respaldo para afirmar que ela tem um clamor popular para que também seja ouvida? Como fica a situação dessas duas narrativas conflitantes um ano depois? Gerson, você só me permite uma pequena correção aqui, porque o pessoal do chat me avisou que o Zema, apesar de ter confirmado a presença, acabou não indo. Perfeito. Então alguém deve ter colocado um pouco de juízo na cabeça dele e falado, pô, você tá... Eu li no caminho aqui uma crítica à ida dele, então foi bom. Boa essa correção. Até, de certa forma, já que você fez esse pequeno parênteses, eu perguntei também sobre a presença dos comandantes militares, porque eu não os vi na cerimônia. Mas aí alguém me mandou uma foto, eles estavam bem mais à retaguarda, estavam ao lado do ministro da Defesa, mas a gente volta nesse assunto daqui a pouco. Eu queria falar sobre a live, né, sobre a super live. Realmente foram 8 horas, ela começou às 8 da noite, foi até às 4 da manhã, e eu recebi a missão, até porque nós estamos com 2 horas de fuso horário a menos aqui nos Estados Unidos, eu recebi a missão de fechar, de terminar a live. Então, nós trabalhamos durante todo o período da live, mais de 10 comunicadores, nos revezamos, não só jornalistas, mas influenciadores da direita e pessoas que estavam presentes ali, políticos, advogados. Houve um bloco inicialmente que nós fizemos o histórico, depois fomos para a parte jurídica e, no final, a parte política. E o que me chamou a atenção? Primeiro é que hoje eu me dei o trabalho de assistir aquela cerimônia, mas por uma questão funcional, ou seja, eu tinha que ter capacidade de entender o que estava se passando naquela cerimônia. Mas quando eu estava assistindo a TV Senado, para ter uma ideia, havia 2.500 pessoas somente assistindo. E a live, ela terminou às 4 horas da manhã com mais de 5.000 pessoas, mas no pico tinha mais de 20.000 pessoas ao vivo. 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, 20.000 pessoas. Absolutamente incrível. Então, você percebe isso ao vivo, porque hoje já foram feitos vários cortes, a TV Flórida já colocou vários cortes durante aquelas 8 horas, e a gente percebe que há um impacto, há um apelo por buscar a verdade. Eu creio que essa foi a ideia da hashtag 8 de janeiro, a verdade. E quando a gente termina o programa, eu estava com a Gabriela. Eu fiz o encerramento com a Gabriela. Era 4h30 no Brasil, a hora que eu me despedi dela.
e a Polícia Federal chega na casa do pai logo de manhã. Ela nem chegou a dormir. Ela foi acordada com o pai já preocupado e ela me disse que ela não vai se deixar intimidar, mas que tocou no coração dela a expressão do pai, que ficou abalado de mais uma vez. Por quê? Porque ele já ficou preso vários meses, o evento aconteceu há mais de um ano, e eles fazem uma busca e apreensão, e o detalhe, por um novo processo de investigação sigiloso, em que ela, mesmo sendo advogada, não teve acesso. E o que chamou a atenção, Paulo, é que a primeira pergunta da oitiva do delegado foi qual é a sua inclinação política ou qual é o seu espectro político. Então, há uma desfaçatez ou uma despreocupação, inclusive, de camuflar qualquer tipo de perseguição política, porque isso acontece de uma forma evidente e clara. Agora, quando você faz a pergunta desse momento em que nós temos duas narrativas ou duas versões muito bem estabelecidas, eu creio que é muito difícil qualquer pessoa com uma isenção ou uma análise honestamente, minimamente honesta, você acreditar, por exemplo, num golpe de Estado ou numa tentativa de golpe de Estado. E é interessante que não só o ministro da Defesa, ele afirma isso, mas qualquer pessoa razoável consegue reunir a ideia de que se não havia nenhum armamento foi apreendido naquele dia com aqueles manifestantes, nem um simples revólver, um 32, um 38, nada. Além disso, fica evidente para qualquer pessoa que um domingo, o Congresso em recesso, o STF em recesso. Alexandre de Moraes em Paris. Alexandre de Moraes em Paris, que a gente até vai... Eu queria até explorar essa questão dele conseguir elaborar tantos documentos com bastante densidade despachando lá de Paris, né? Mas, de certa forma, toda essa expressão que hoje foi colocada nessa cerimônia, em que você viu tanto o Lula quanto o próprio Alexandre de Moraes, com uma convergência muito grande de discursos, os dois falaram em realmente punir, falaram... E é interessante que houve um discurso aparentemente conciliatório ali do presidente do Senado, falando sobre, como não poderia deixar de ser, o político de fomentar algum tipo de acordo, de pacificação, de discussão, de debate. Tanto Alexandre de Moraes quanto Lula fizeram questão de escalar o conflito do ponto de vista político e chamar a questão para uma questão política de disputa político-partidária. Então, o ambiente, eu creio que realmente a gente tem no Brasil essas duas versões, mas eu ouso afirmar, Marco, que é muito difícil uma pessoa que não esteja envolvida na questão ou na temática político-partidária, que tenha um lado, mas que tenha uma análise factual razoável de considerar que aquelas pessoas que estavam ali participaram de uma tentativa de golpe de Estado. E por que eu faço questão de tocar nesse ponto? É porque a pena, ou seja, elas foram apenadas com 17 anos e 5 anos e pouco pela tentativa de golpe de Estado, mais 5 anos e qualquer coisa, 4, 5 anos por uma tentativa ou uma agressão ou uma associação criminosa que atentou contra o Estado democrático de direito. E, por último, eles deram 1 ou 2 anos pela questão do dano ao patrimônio, etc. Então, mesmo essas pessoas que foram as primeiras condenadas, nenhuma delas, até agora, nenhuma delas houve o anexo pela Procuradoria-Geral da República de qualquer prova de que elas tenham depredado, tenham quebrado alguma coisa. Então, os que estão sendo condenados não são aqueles que aparecem nas imagens, por exemplo, vazadas da CNN ou de tantas outras imagens que a gente tem. São, na verdade, aqueles que estavam ali na Praça dos Três Poderes, permaneceram ali. Vários deles, a gente pode falar sobre isso hoje, acabam sendo presos nos prédios ali porque estavam se abrigando até de uma operação muito mal realizada ali de controle de distúrbios. Então, é uma situação triste. E eu costumo dizer para o Paulo que fosse apenas a disputa político-partidária, a gente já tinha virado a página, nós já estávamos todos pensando nas próximas eleições, na alternância de poder, faz parte do jogo democrático, um vence, outro perde, mas o problema foi a covardia
com essas pessoas. E por isso eu agradeço a sua menção à Super Live. Eu acho que é uma homenagem que a gente presta a Gabriela Ritter, a Carolina Siebra, ao desembargador Sebastião, ao próprio Ezequiel. São pessoas abnegadas que estão trabalhando para, pelo menos, minimizar o sofrimento dessas famílias, que estão sendo perseguidas de uma forma que a gente só vê em países como a Nicarágua, a gente viu isso muito na Venezuela, ali no nosso entorno, né? E é uma perseguição que a gente pensava que não chegaria no Brasil e a escalada foi muito rápida, né? Nós vemos essa perseguição nos Estados Unidos, né? As pessoas foram... parece cômico, mas há um vídeo do Alexandre de Moraes no ano passado, antes do 8 de janeiro, dizendo, olha, nos Estados Unidos eles prenderam mais de 1.000. Eu prendi pouco ainda. E foi em dezembro esse vídeo e o Toffoli estava presente. E ele cumpre a ameaça em janeiro. Então, uma das coisas que a gente tem que chamar a atenção, Marco, e é um fenômeno quase impressionante, e eu convido as pessoas a assinarem Epoch Brasil para terem acesso ao documentário de 6 de janeiro, porque o conhecimento da história de 6 de janeiro é fundamental para se entender o 8 de janeiro. Porque, veja, eu estou gravando um vídeo para PragerU, e o vídeo, vou dar um spoiler aqui. Para quem não conhece, a PragerU é do Dennis Prager aqui nos Estados Unidos, que é um conservador que faz um trabalho sensacional. Ele fez muitos vídeos explicativos na época agora do negócio de Hamas, estavam viralizando alguns legendados na internet, mas fazia um trabalho muito bacana de vídeos educativos com convidados. 2 bilhões de visualizações no ano passado, é uma coisa impressionante. O vídeo vai começar assim, eu vou contar para vocês a história de uma nação que é a maior do continente, que é a maior economia, a maior população do continente, um dos maiores territórios do mundo, um país pujante, uma democracia que elegeu, cansada do establishment, elegeu um presidente conservador e anti-establishment, que, através de uma união de todos os agentes da esquerda, trouxe de volta ao poder um presidente suspeito de corrupção em uma eleição repleta. Eu vou dizer aqui para não derrubar o canal de dúvidas. Dúvidas é uma boa palavra. Ok? Uma eleição repleta de dúvidas. E em janeiro seguinte dessa eleição, a população absolutamente descontente com a resposta dada pelos tribunais se revolta. E eu posso, depois nessa história, além da linha do tempo, dá para ser mais detalhado que isso, mas além dessa história na linha do tempo, quando você entra nas similaridades de como a coisa aconteceu. Quando você entra nas similaridades, por exemplo, da questão aqui nos Estados Unidos, o Congresso, controlado na época pela Nancy Pelosi, né, que era presidente da Câmara, controlado pela esquerda, faz um pedido para que se reduza a segurança do Capitólio, para que se não utilize a Guarda Nacional. Há um ofício da prefeita democrata de D.C. dizendo que não quer a Guarda Nacional. Spoiler, o Joshua Phillip, que é o jornalista premiado que fez os 3 documentários do Epoch Times sobre o 6 de janeiro, entrevistei ele na quarta-feira em Nova York, antes de vir para cá, e estará no documentário do Epoch Times Brasil sobre o 8 de janeiro, e ele detalha esses casos. Mas quem quiser saber mais, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Desculpa a interrupção, Paulo, por favor. Não, mas é absolutamente perfeito o link, por isso que eu convido as pessoas a assistirem o documentário, porque é impossível entender uma coisa sem a outra. E todas as narrativas construídas são as mesmas. A tentativa inicial de enquadrar os manifestantes como terroristas, que acaba falha, que acaba naufragando. A ideia de responsabilizar o Donald Trump, como estão tentando fazer com Jair Bolsonaro, como incitador, mentor intelectual. E eu posso aqui falar em números. As coisas, a presença de agentes provocadores infiltrados, filmados, que acabam não processados, ou acabam sendo processados de forma diferente. O Gerson pode falar sobre isso bastante nos casos do Brasil aqui. A resposta das autoridades, o discurso, a construção jurídica é absolutamente a mesma. De uma forma onde certas palavras, certas frases inteiras de sentenças contra J6ers, né, como a gente chama aqui, sim. Os manifestantes do 6 de janeiro,
são transcritas em sentenças no Brasil. E uma coisa que vale dizer, que foi uma coisa subrelatada, acho que a Gazeta do Povo foi o único jornal brasileiro que noticiou isso, mas existe uma organização, na qual até o Wagner Moura está envolvido, chamada Washington Brazil Office. Essa organização coordenou 35 deputados brasileiros, todos de esquerda, alguns eram deputados eleitos na época, ainda não tinham tomado posse, e 39 deputados da esquerda americana a fazer uma declaração conjunta, justamente dizendo, não, a extrema-direita está articulada no Brasil e nos Estados Unidos e a gente tem que ter uma resposta conjunta. Quer dizer, fica uma coisa que estão acusando de ter uma articulação de direita, enquanto eles próprios estão com uma coisa que é precisamente aquilo que se acusa a outra parte de fazer. Né? Tem uma frase do Olavo de Carvalho que diz o seguinte: se você for investigar direitinho qualquer crime que os comunistas te acusam, que é uma parafraseando ali, de certa forma, um pouco a frase famosa do Lenin, mas ele diz o seguinte: se você pesquisar direitinho, você vai ver que todos os crimes dos quais eles te acusam, eles cometeram eles mesmos. Acho que o escândalo da Mind esse ano no Brasil provou que isso era verdade. Mas meu ponto nessa história, e a gente pode entrar aqui, as coisas chegam ao ridículo eu comentei na semana passada, né, a ideia do Xandão, o Alexandre, dizer que ele seria enforcado, e aí você faz um paralelo com a forca que instalaram de madrugada para o Mike Pence nos Estados Unidos. As coisas vão no ridículo do detalhe. Então eu brinco de dizer, e claro que há diferenças, são análogas, não são idênticas, mas eu brinco de dizer que é uma versão dublada da Herbert Richards. Que eu não sei se você tem idade para isso, o Gerson certamente tinha, mas quando todo filme chegava no Brasil, chegava sempre com atraso, dublado, às vezes mal dublado, ele chegava a mudar algumas coisas do filme. Né? O Rock, no Rock original, aqui nos Estados Unidos, ele perde no filme, na versão dublada ele empata. Então eu brinco, é a versão dublada pela Herbert Richards. Agora, claro, há diferenças significativas. E a gente pode falar dessas diferenças. Uma delas, e talvez seja a principal diferença mal feita, na cópia mal feita, que o brasileiro ele copia mal as coisas. O pessoal fala dos chineses, e já que eu estou na Epoch Times, eu vou fazer essa defesa dos chineses. O pessoal diz, chinês faz uma versão Xing Ling, né, que é uma cópia vagabunda. Eu falo, não, o Brasil é que fez uma cópia vagabunda do 6 de janeiro americano. Porque, pelo menos, no 6 de janeiro, havia um procedimento oficial em curso, o Capitólio estava em curso, e o Trump ainda era presidente, para você botar a culpa nele. O principal fator. Né? Exato. E tinha discursado horas antes ali, estava no mesmo ambiente do outro lado, mas você podia pelo menos ter algum tipo de... Porque várias pessoas assistiram o discurso dele e depois foram caminhando em direção ao Capitólio. E quando chegaram lá já havia começado a... Já tinha começado, mas você tem todos esses nexos que você ainda consegue criar. Mas realmente no Brasil... Domingo, Xandão em Paris, todos os órgãos fechados, o Lula não trabalhando no Palácio do Planalto, claro, porque o Lula trabalhar já é difícil. No domingo, duvido muito. Mas nem no Palácio da Alvorada ele estava? Nem no Alvorada ele estava. O Flávio Dino assistindo tudo de camarote. Eu não sei o que o Flávio Dino estava fazendo, trabalhando até hoje, porque o Flávio Dino trabalha bastante domingo. Estava ali trabalhando. E, assim, não havia... O Bolsonaro aqui em Miami, acertadamente. Na verdade, estava em Orlando. Bolsonaro acertadamente aqui na Flórida. Não havia nenhum procedimento, E eu acho que uma das boas discussões que dá para ter a respeito do 8 de janeiro, para concluir aqui, é a diferença entre... E essa diferença é uma diferença no direito ocidental inteiro. A diferença de um crime que é uma tentativa falhada, que falhou, que não teve êxito, e o crime impossível. Porque no caso do 8 de janeiro, é o crime impossível. É o aborto da mulher que não está grávida. É o assassinato de um cadáver. Não foi uma tentativa que não deu certo. E esse é o grande... talvez a grande distinção que dê para fazer do 6 de janeiro para o 8 de janeiro. Uma questão que é curioso, e acho pertinente essa fala, porque ela leva as coisas mais para o cerne dos assuntos. Às vezes, porque quando fala a palavra C, assim, comunismo, não, porque daí é chapéu de alumínio, daí é conspiração, não se pode discutir o assunto. No entanto, tem uma coisa que é icônica sobre, e que se relaciona ao que está acontecendo no 8 de janeiro,
que um pouco depois de assumir, o Lula ele estava fazendo um discurso e estava comparando a direita brasileira e falou isso é como se fosse o Hitler, como se fosse tal tirano e tal outro tirano, como se fosse Stalin. Não, Stalin não, assim, né? E é curioso, o cara que era um dos chefes do serviço secreto stalinista era o Martin Lattes, né? Ele falou, teve aquele terror vermelho, os expurgos de Stalin, ele tinha uma frase que eu separei aqui: nós não estamos fazendo guerra contra pessoas individuais, nós estamos exterminando a burguesia como classe. Nisso está a essência do terror vermelho. E aí ele fala que quando você for prender alguém, você não pergunta se ele cometeu algum crime, você pergunta que classe ele pertence. Se ele pertence à classe criminosa, então ele é criminoso, né? E aí a gente vê a questão dos crimes multitudinários, uma série de coisas que ecoa os regimes totalitários do século passado. Então, gostaria de fazer esse segmento e até te ouvir a respeito disso, a questão dos crimes multitudinários e da estigmatização de uma grande parte da população a partir disso. Essa foi uma das características que eu posso dizer que, de certa maneira, houve uma cópia, como o Paulo fala, mal feita, porque houve um grupo também, né? Havia uma multidão aqui, mas no Brasil, especificamente, nós já tínhamos um histórico de manifestações da direita ou dos conservadores que já tinha um marco temporal de 10 anos quase, desde 2013. E essas manifestações tinham características muito bem definidas. Para se ter uma ideia, normalmente era convocada aos domingos justamente para não causar nenhum tipo de transtorno à população e porque grande parte dos manifestantes eram trabalhadores. E vamos dizer assim, esse modus operandi, essa forma que a gente viu, e eu mesmo me envolvi, eu passei para a reserva em 2013. Então eu deixei o Exército depois de 32 anos, exatamente no momento em que eu me envolvo nessas movimentações de rua, eu presenciei todo esse movimento, do impeachment, da Dilma, etc. Mas era impressionante, porque você participava desses movimentos, eu participei muito em Copacabana, uma multidão ordeira, famílias, crianças, idosos, você percebia a presença de ambulantes. E o que me chamou a atenção nas falas de hoje, dos discursos, tanto do Alexandre de Moraes quanto do próprio... O Lula foi, inclusive, mais agressivo até. Ele leva para a questão pessoal, cita o Bolsonaro, mas o Alexandre de Moraes, ele continua afirmando a questão da tentativa do golpe de Estado e, ainda que seja de uma forma um pouco caricata para nós, mas a gente já percebe que eles, o Gilmar Mendes, o próprio Barroso, todos eles incorporaram esse discurso quase que... E ele faz questão, o Alexandre de Moraes, ele faz questão de várias vezes nas suas decisões citar que ele está respaldado pela decisão do colegiado. Então você percebe que existe da parte dele uma necessidade de mostrar para as pessoas que ele não está fazendo isso de maneira isolada. Mas o fato é que hoje já existe, pelo menos no nosso entendimento, que para o Supremo Tribunal Federal... Nós estamos falando de uma disputa política, porque quando o presidente do Supremo Tribunal Federal ele afirma no encontro da UNE, nós vencemos o bolsonarismo, ele realmente assume o fato de que aqueles ministros da Suprema Corte são partidários. E quando a gente analisa um pouquinho melhor, a gente já sabe que são indicados. Aqui nos Estados Unidos nós tivemos essa situação muito episódica de ter um 6-3, por um deslize do Partido Democrata. Essa que é a verdade, porque quando o Obama ele poderia ter articulado, né, a aposentadoria e ter feito uma substituição de uma Justice antes da eleição, mas eles tinham tanta certeza que a Hillary Clinton venceria que eles não fizeram essa substituição. E acaba que o Trump ele nomeia 3, ele só nomearia normalmente 2 se eles tivessem feito essa articulação e ele teria entregue com 5-4. Ele acaba entregando um 6-3 de 6 conservadores, mas apesar disso, não existe da parte desses juízes, desses, se a gente quisesse usar a terminologia do Brasil, ministros, eles não têm um envolvimento político partidário, eles não têm um ativismo explícito nas redes sociais, eles não se manifestam fora dos autos.
E isso no Brasil está acontecendo de uma forma tão evidente ou tão com uma desfaçatez tão grande que você percebe que o próprio presidente da Suprema Corte hoje ele já avoca ao Supremo Tribunal Federal um papel político, eminentemente político. Então, essa eu creio que é a grande diferença hoje em relação ao Brasil, porque a própria Suprema Corte enxerga essa ala conservadora ou liberal do Brasil com o estigma de um grupo que não tem o direito de se manifestar ou de existir. Então, essa eu creio que é claro que aqui nos Estados Unidos a gente percebe que existe também essa disputa entre os republicanos, democratas, né? Mas você chega no Brasil, você descobre que a Suprema Corte, que está capitaneando todo o processo eleitoral, que é também uma excrescência brasileira, né? Você tem uma justiça eleitoral que faz a parte administrativa, faz a parte judicial e conduz, mas essa justiça ela é partidária, assumidamente partidária, e conduz o processo assim. Então eu creio que muito da indignação das pessoas, e eu acho inclusive que é uma injustiça, né, da parte de muitos que avaliam o que aconteceu no dia 8 sem historiar a frustração das pessoas com o próprio processo eleitoral. Então, de certa maneira, o presidente do TSE, ele foi o protagonista de perseguição política, de censura e de várias decisões que foram tomadas que foram obviamente enviesadas ou injustas ou partidárias, ou beneficiar um grupo. Isso era uma coisa percebida. Ainda que você perdesse uma eleição e você olhasse para um processo justo, isso tenderia a deixar a população pelo menos num nível de frustração, de tristeza, mas de aceitação do processo. Então, eu creio que, de certa maneira, hoje no Brasil, nós temos um grupo que resolveu rotular as pessoas de bolsonaristas ou de direita, e eles sempre usam o termo extrema, né? Extrema direita, ou fazem a questão de jogar para um espectro de radicalismo. Quando, na verdade, como você bem disse, o histórico que nós temos de atitudes, inclusive violentas, etc., são normalmente dos grupos à esquerda no Brasil, do espectro de esquerda. Só um breve parênteses é que salta aos olhos o 2 pesos, 2 medidas nisso, né? E nos Estados Unidos e no Brasil. Então, por exemplo, tudo que é de direita é rotulado como bolsonarista, porque é uma personalidade que é estigmatizada pela mídia, e para fazer a ideia de que se você não se alinha à propaganda esquerdista de justiça social, então você é um mal a ser combatido e expurgado da vida pública, e é um negócio que você tem que ter vergonha, tem que se sentir mal a respeito. Isso é extremo. Inversamente, ser amigo do regime da Venezuela, que segundo o Center for Secure and Free Society, que é um dos principais think tanks aqui dos Estados Unidos, trafica 1/4, 25% de toda a cocaína do mundo por ano. É um relatório, se escrever SFS, tem em espanhol, não tem em português, mas tem em espanhol no Google, Center for Secure and Free Society. Inclusive tem um brasileiro que participa, é o Leonardo Coutinho, que escreveu o livro do Hugo Chávez lá. Aí, isso não tem nada de radical. O cara é indiciado pelo DOJ por uma conspiração narcoterrorista. O DOJ é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por uma conspiração narcoterrorista para inundar os Estados Unidos com cocaína. Então isso não tem nada de radical. Isso é o centro moderado. Mas se alinhar a valores que divergem da propaganda, aí é a coisa extremada. Outra questão é isso mesmo da Hillary Clinton que você colocou muito bem, Gerson. Porque pessoal que acompanha a política americana, até vou te passar a palavra, Paulo, para comentar isso, mas a época da eleição de 2016, a Hillary Clinton foi a pessoa que mais negou resultado em eleição quando o Trump ganhou. O pessoal vai lembrar o negócio do escândalo com a Rússia, que depois que o Trump tinha um esquema com a Rússia, que o Trump estaria contratando meninas para urinar assim, era uma coisa assim, não vou nem falar os detalhes, mas foi uma coisa que depois teve um relatório e depois eles descobriram que eles que estavam com a Rússia. Que tinha um conluio para inventar, do que você faz. Para forjar aquele negócio todo com o Trump. E negaram a eleição por um tempão. Fizeram um podcast com o Jimmy Carter. E o Jimmy Carter falando, não acredito que as eleições foram legítimas quando o Trump foi eleito. Então, salta a desproporção do que aconteceu em 2016 e 2018 com o que acontece agora em termos de como aquilo foi tratado e como o que acontece agora é tratado. Antes você trouxe, quando estava falando com o Gerson, um paralelo que eu achei interessante, que foi a fala do Lula
comparando com Hitler e etc. etc. Perfeito. E eu achei oportuno porque eu vou concordar com o Lula. Eu vou concordar. De fato, existe uma semelhança muito grande entre o que aconteceu no 8 de janeiro e o que Hitler fez. Se você estudar, as pessoas estão em casa, entrem no Google e digitem lá, vão na Wikipedia e procurem lá o incêndio do Reichstag na Alemanha em 1933. Hitler tinha acabado de ser eleito chanceler da Alemanha, democraticamente, numa eleição também duvidosa, mas Hitler tinha acabado de ser eleito chanceler da Alemanha e a grande disputa naquele momento dos nazistas, dos nacionais socialistas, era com o Partido Comunista da Alemanha. E um dos motivos pelo qual as pessoas acham que o comunismo é a esquerda e não, eram duas vertentes da esquerda brigando entre si, e os comunistas fazem um incêndio, que hoje já sabe que não foi feito pelos comunistas, no parlamento, no Capitólio, no Congresso da Alemanha, e no dia seguinte o Hitler utiliza isso para começar a ampliar os seus poderes e suspender os direitos civis dentro da Alemanha, e é o momento onde se decreta o início da ditadura nazista na Alemanha. Se você não está vendo semelhanças entre isso e o que aconteceu no Brasil, eu não sei onde você está. E um breve parênteses sobre isso também. O Flávio Gordon e meu amigo Paulo Henrique Araújo estão publicando um conteúdo muito interessante sobre essa questão de nazismo, esquerda ou direita, mas o que vale dizer também é que sempre isso é tido como um antagonismo, porque a União Soviética eventualmente derrotou os nazistas na Segunda Guerra Mundial no fronte oriental da Alemanha. Mas não, havia um antagonismo no início do século XX entre ideias comunistas e ideias nazistas. Mas em 1933, por exemplo, o mundo vivia uma decepção muito grande com o capitalismo, porque nós estávamos no auge da Grande Depressão. Tudo isso é compreensível. Existe toda essa questão e existe, claro, o discurso nazista no início da década de 30 era fazia um discurso muito antagônico ao marxismo. No entanto, vale ressaltar que houve o Pacto Ribbentrop-Molotov, claro. Certo que Joaquim Ribbentrop e o Vyacheslav Molotov, que eram os ministros das Relações Exteriores, firmaram um acordo de não agressão e de fornecimento de armas, eventualmente, entre os nazistas e a União Soviética, e invadiram juntos a Polônia, juntos a Finlândia. Houve um conluio, então, na divisão da Europa Oriental no início da Segunda Guerra Mundial, né? Não, eram primos irmãos. Eu posso dar o exemplo, porque o Stalin fica com inveja do Hitler, que por causa do incêndio do Reichstag em 33, e em 34 ele utiliza o assassinato, que ninguém sabe quem foi o mandante, acho que Sergei Kirov, que era, acho que presidente do Partido Comunista, para iniciar o grande expurgo da União Soviética, o período do grande terror soviético, do Stalin. Então, a mesma coisa, quase que assim, um enforcamento, né? Olha a semelhança, de novo. Essa ideia de um ditador utilizar uma ameaça grave à democracia, à sociedade, para estabelecer para si mesmo, né? O César, para garantir a unidade do império, para proteger Roma, você precisa criar uma ameaça. E você cria essa ameaça, existe sempre um trade-off entre segurança e liberdade. Então, toda vez que você quer reduzir a liberdade, o que você cria? Um problema para que se aumente a segurança. E, normalmente, se aumenta essa segurança com concentração de poder. Tanto que todo país, inclusive o Brasil, tem a sua lei marcial. O que é a lei marcial? É a suspensão da lei normal para o estado marcial, né, de Marte, de guerra. E o que o Hitler faz, o que o Stalin faz, o que o Alexandre faz, é justamente suspender os direitos civis, e ele vira para Carmen Lúcia e promete que é só um pouquinho, né? Suspender os direitos civis no Brasil em busca de plenos poderes. Mas assim, o que me chama a atenção quando você estabelece esse paralelismo é porque existe uma nota que eu até a gente viu no grupo hoje lá dos expatriados,
a democracia já denunciou venceu. que a gente tem um grupo de expatriados. Nós temos um grupo já de expatriados aqui, mas o fato é que me chamou a atenção essa nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E nessa nota eles fazem... A democracia venceu, os Estados Unidos reiteram o apoio inabalável à democracia do Brasil. E por que eu faço questão de colocar esse posicionamento da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil? Não é normal esse tipo de manifestação num momento tão polarizado em que você percebe, e aconteceu exatamente isso, por exemplo, com o embaixador brasileiro em Israel. Então eu acabo de chegar de Israel, eu fiz uma viagem para fazer a cobertura de guerra, e nós estivemos na embaixada brasileira, e as duas deputadas que estavam conosco foram exatamente questionar o embaixador brasileiro, porque ele fez declarações extremamente ofensivas ao povo israelense, ao governo israelense, tomando partido pelo próprio grupo terrorista Hamas. E é interessante que ele chega ao ponto de dizer que ele não entendia como o Hamas entregaria sequestrados, né, que estavam ali dentro da faixa de Gaza, porque eles estariam perdendo moeda de negociação, que você tratar... Essa declaração dele foi chocante. Mas, quando a gente vê a embaixada brasileira, ou a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, fazendo uma declaração dessa, endossando essa cerimônia que aconteceu hoje em Brasília, isso me preocupa porque quando a gente olha a própria situação do Oriente Médio, eu acabo lembrando disso que o Paulo fala, dessa equação de liberdade e segurança, porque o presidente Trump foi o único presidente da história recente dos Estados Unidos que não usou um conflito externo internacional ou um engajamento militar externo no seu primeiro mandato para, de certa forma, facilitar a reeleição. Esse é um expediente que a gente pensa que só existe em republiquetas, mas não. Ele é um expediente usado aqui nos Estados Unidos com bastante frequência, dos presidentes perceberem que podem causar uma certa convergência dos dois partidos quando existe a questão da indústria bélica, existem interesses vários e você consegue, dessa forma, ter uma reeleição facilitada. O Trump, ao contrário, ele não escalou nenhum conflito internacional durante o seu primeiro mandato. E por que eu faço essa comparação para mim? Eu acho que ela me chama bastante atenção. Porque a presença dos Estados Unidos ou a política externa norte-americana mudou tão radicalmente com a derrota do Trump e a assunção, ou esse grupo que volta ao poder, que é o grupo do próprio Barack Obama. A gente fala muito da senilidade, né, que está cometendo o atual presidente, mas, na verdade, o Biden ele foi vice e, de certa maneira, ele já está numa representação de um grupo que hoje tem uma política externa que tem consequências não só na Ucrânia, tem consequências no Oriente Médio e eu ouso afirmar que tem consequências no Brasil. Se nós olharmos, houve a visita antes, no processo eleitoral, uma visita bastante incomum, né? Que nós vimos uma representante do Departamento de Estado, que era a Nuland, a Victoria Nuland, vai ao Brasil e faz uma afirmação de que a democracia estava preservada. Há uma afirmação, inclusive, de que as Forças Armadas deveriam sustentar e aceitar o processo e que os países poderiam imediatamente reconhecer o resultado porque ela endossava, ou ela reconhecia a rigidez do processo eleitoral. Estranho, né, essa presença? Eu acho que não há mais nem dúvida a respeito dessa questão da influência americana no processo eleitoral brasileiro, simplesmente porque eles são réu confessos. Tom Shannon falou numa matéria do Financial Times. Exato. O Financial Times, que é um veículo de esquerda, fez uma reportagem que me lembrou uma reportagem, se eu não me engano, da revista Time nos Estados Unidos, onde eles se do complô feito para garantir o resultado da eleição no Brasil. No caso do Brasil, da reportagem do Financial Times, e no caso da Time, onde ela fala também, eu não me lembro o título da reportagem, meus alunos lembram porque eu cito... Eu acho que eles chegavam a falar da Shadow Campaign nessa reportagem. Exato, da Time. É isso. A Shadow Campaign to Protect the Democracy. Uma campanha obscura, nas sombras,
uma aliança, eles falam, uma aliança entre o mundo corporativo, as instituições. E até se gabando, como trabalhamos duro, assim. Exato! Que é a reportagem do Financial Times. A reportagem do Financial Times é como o Departamento de Estado, a CIA, trabalharam juntos, inclusive junto aos militares brasileiros, um assunto que ainda precisa ser melhor explorado, para garantir a eleição do Lula. E o Tom Shannon termina a reportagem com um quote dele até lamentando, né, que o Lula, por que será que ele não gosta da gente? Porque ele é tão antagônico Exato. com os Estados Unidos, que lástima, assim, né? Um tom meio lamentando que, pô, a gente... Aconteceu tudo isso e agora você vem com essa retórica... Há uma isso, né? sensação de... Desculpa porque eu te interrompi, já. Não, mas há uma sensação de ingratidão. Não, e a Victoria Nuland volta ao Brasil para cobrar a fatura. Ela faz uma segunda visita agora já e faz um encontro com o próprio Celso Amorim. E, na verdade, no Brasil a gente vive essa eu creio que é um estilo, né, de governo, porque já acontecia isso na época do Top Garcia, né, do Marco Aurélio Garcia, que você tinha o Celso Amorim fazendo o papel da diplomacia oficial como chanceler, e você tinha o Marco Aurélio Garcia fazendo essa articulação com o Foro de São Paulo. Hoje, nós temos a mesma situação com o Celso Amorim agora assumindo o papel, né, do Garcia. Então, e essas articulações da Victoria Nuland, quando faz o contato com a diplomacia profissional do Brasil e vai cobrar a fatura, dizendo, poxa, nós apoiamos... então, eu creio que devemos encontrar um certo alinhamento. Então, essa posição hoje do Brasil, eu vejo mais até a Colômbia, para mim, o Afeganistão na América do Sul, para mim, eu faço essa comparação. Por quê? Porque são anos de investimento dos Estados Unidos no Afeganistão que foram jogados fora naquela saída ridícula, daquela forma retirada para a potência hegemônica militar. Aquela saída do Afeganistão foi a coisa mais ridícula. E, no entanto, a Colômbia, na América do Sul, foram décadas de investimento no combate ao narcotráfico, e você simplesmente joga isso tudo fora, e hoje nós temos um presidente que era guerrilheiro ligado às guerrilhas que assumiram ou que foram sucedidas pelos narcotraficantes. Então, todo o esforço que você vê da política externa norte-americana com a derrota do Donald Trump, ela teve reflexos em várias partes do mundo, não só no leste europeu com a Ucrânia, não só no Oriente Médio com essa escalada agora desse conflito em Israel, mas eu creio que na América do Sul, o Brasil e a Colômbia são dois exemplos emblemáticos, né, dessa mudança da política externa e como isso refletiu no Brasil. É uma pena, né? Da mesma forma como aqui a gente lamenta, do ponto de vista econômico principalmente, essa interrupção do governo Trump, porque a economia estava bombando, a mesma forma acontece, a gente olha no Brasil e a gente percebe que havia uma possibilidade da população, pela primeira vez, ter um contraponto do que é uma política pública social-democrata ou socialista sindical e uma pegada um pouco mais liberal, mais conservadora. Pela primeira vez, eu acho que o Brasil ia experimentar, né, esse contraponto. Mas eu creio que foi o suficiente para pelo menos criar uma massa crítica que hoje a gente já via no Brasil. Quando você fala da Super Live, para mim é um dos exemplos. Hoje nós temos uma massa crítica no Brasil, pelo menos que consegue interpretar um pouco melhor essas políticas públicas social-democratas e socialistas do que seria uma política pública liberal e conservadora. Não, hoje as pessoas têm que olhar o Brasil com um certo otimismo. Eu sei que é difícil nesse momento. O Gerson, que é um pouquinho mais velho que eu, a idade vai dando, acho que um panorama um pouco melhor. Sabedoria. Né? Você vai vendo as coisas um pouco mais de distância, tem mais tempo para analisar, mas para ele 2002 foi pouco tempo atrás. Ele lembra que em 2002 o Lula foi eleito quase que coroado o imperador do Brasil. A reeleição do Lula em 2006 não existia viva alma contra o Lula no Brasil. As pessoas de direita eram ninguém. Parlamentares, cite 5 parlamentares de direita do Congresso eleito em 2006. Não sei, tem que pensar. Talvez o Magno Malta. Tem quase... Para você ter uma ideia, eu estive aqui no Instituto, o Instituto de Miami, aliás, aqui em Miami, né, nós estamos, e estava discursando, não sei se você estava comigo, que discursou o príncipe, né? O Luiz Felipe. O Luiz Felipe, acho que você estava comigo. Claro. Mas me chamou a atenção naquele dia que nós estávamos no Instituto, que eles confidenciaram
que chegou uma época que eles não tinham referência no Brasil de quem poderia ser o político. E para eles, na relação que eles tinham, o Maia, que era o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, era a referência para eles de um político conservador e de direita, porque eles olhavam... Eu não preciso ir longe. Eu, quando era um jovem de 20 e poucos anos e quis trabalhar com política, o parlamentar que eu procurei foi o Eduardo Paes, que é hoje prefeito do Rio, a vice dele vai ser do PT agora para disputar a reeleição. Ele é de mãos dadas com o Lula. Esse era o cara de direita. E hoje você tem pelo menos 100 parlamentares que você pode dizer que são de direita. Aliás, 100 deputados, uns 15, 20 senadores. Não, e o que eu acho interessante é que se você falar do Teatro das Tesouras, por exemplo, esse é um termo que é compreendido no Brasil inteiro hoje. Exato. As pessoas conseguem olhar para aquele período PSDB e PT e hoje identificarem que no Brasil nós só tínhamos esquerda. E é interessante que como isso se disseminou, ou esse conhecimento foi, de certa maneira, foi entrando de uma forma capilaridade na sociedade, de tal maneira que hoje você fala realmente que grande parte da população que votou no PSDB naquele período se arrepende, ou pelo menos se apercebeu que não havia opção. Né? Você era social-democracia e socialismo sindical, duas faces da mesma moeda, praticamente. E veja o quanto que reduziu a audiência da Globo, por exemplo. Perfeito. A Globo, em 2000 e pouco, ela dominava a audiência. Hoje ela tem 30%. É muito ainda, é muito. Mas é um fenômeno que você vai acompanhando. A última pesquisa acho que é do Pew Research aqui nos Estados Unidos, mostrou que só 16% das pessoas que se identificam com o Partido Republicano acreditam na imprensa a maior parte do tempo. 16%. Se você for reparar o mesmo número no Brasil, das pessoas de direita, já está se aproximando disso. Você ainda tem metade do Brasil que acredita na imprensa, um pouco menos hoje. Já foi 70%. Hoje é um pouco menos da metade nos números da Reuters. Ainda é muito. Mas se você pegar as pessoas de direita, elas não acreditam mais na imprensa tradicional. Veja o fenômeno que foi a Jovem Pan durante o período onde ela se livrou do jornalismo, onde ela permitiu o contraponto conservador. Veja o fenômeno que foi. Você pensa que é uma TV que teve um investimento mínimo. A estrutura da Jovem Pan, nós dois fomos colegas na Jovem Pan, a estrutura da Jovem Pan é risível comparado com a da CNN Brasil, comparado com a da Globo News, comparado com a da Record News, é risível. Os estúdios são estúdios pequenos, com pé direito baixo, não tem estrutura de redação grande, jornalista, etc, etc. No entanto, eles seguiram o modelo da Fox News americana, quando a Fox News competiu com a CNN, que foi: eu vou focar na qualidade dos comentaristas, não no furo, mas no comentário da notícia, no contexto da notícia. Trouxe comentaristas como nós e outros grandes colegas. E em um ano, a Jovem Pan se tornou a primeira emissora que desbancou a Globo News em audiência. E isso, uma emissora que tinha 25 anos. E isso é um fenômeno. Isso é uma coisa absolutamente inacreditável. Os Pingos nos Is, programa do qual nós fazíamos parte, tinha uma audiência semelhante ao Tucker Carlson Tonight nos Estados Unidos. Isso não é... Como que uma emissora de um ano constrói um troço desse? É pelo meu talento? Não. É porque o Brasil, o público brasileiro acordou.